Olá, para você que está assistindo esse canal, essa aula, hoje nós vamos falar sobre Grécia Antiga. Mas alguns vão se perguntar assim, professora, a última coisa que nós estudamos foi o mundo greco-romano, a mitologia grega, nós estudamos sobre filosofia, nós estudamos sobre Grécia, de certa forma, né? Nós apenas vimos um pouquinho do que é a Grécia. Hoje nós vamos estudar a Grécia como um todo. E aí, para isso, eu vou dividir em alguns tópicos esta aula sobre Grécia, para não ficar cansativo e ao mesmo tempo para que vocês possam conseguir aí assimilar esse conteúdo. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos dar um rolê na Grécia? Grécia da hora e a Grécia irado, tópico, né? Já que nós estamos falando de polis, no primeiro, cidade, ali a formação da Grécia, no segundo tópico, falaremos de uma das polis mais importantes, cidades mais importantes, Atenas. Ali vai ser criada a democracia. Essa palavrinha vocês conhecem, ela faz parte do nosso mundo ocidental. Olha o mundo greco-romano, nós agora vamos mergulhar, aprofundar na Grécia Antiga. Atenas. Primeiro tópico, já vou falar. Segundo tópico, Atenas, como é que surge a democracia? E aí, você sabe como é que surgiu? Eu sei. Vou contar para vocês. Terceiro tópico, já que eu falei de Atenas, por que não falar? Isso aqui é Esparta! Nós vamos falar de Esparta, isso aí. E lá em Esparta, abordando Esparta, vocês vão conhecer um cara chamado Dimas. Gravem esse nome. Esse nome é muito importante para que possamos entender a Grécia Antiga, principalmente os espartanos. E aí o Dimas era um cara muito vida louca, assim, tá loucão da vida, sabe? Ele era muito doido. E aí nós vamos entender algumas coisas de Grécia. Já estamos em qual tópico? Terceiro, né? Esparta. E no quarto tópico nós vamos falar sobre as guerras gregas. Sim, se tem um povo que gostava de uma treta, que gostava de uma guerra, que gostava de um embate, eram os gregos. Eles eram pacíficos, mas não pisa no calo dos gregos, não. Os gregos se revoltavam contra qualquer civilização e até entre eles, tá? Tinha uma treta muito louca lá entre eles, muito doido mesmo. E aí agora nós vamos para o quinto e último tópico. E lá no quinto e último tópico, esse vai ser melzinho na chupeta para vocês, porque vocês viram bastante isso no mundo clássico, a religião, a cultura, a filosofia, como é que funcionava isso na Grécia Antiga. Então, deu para entender? Vamos recapitular aqui comigo os 5 tópicos. Primeiro tópico, formação da Grécia Antiga. Estou falando de antes de Cristo, mas muito antes de Cristo. A formação da Grécia Antiga, como que a Grécia Antiga chegou ali na famosa polis, que nós vamos trabalhar, professor, que os polis era a forma como eles chamavam as cidades, estados. O que é cidade-estado? Nós vimos isso lá atrás na Mesopotâmia, lembra? Então, isso vai voltar com força na Grécia, só que na Grécia tem um nome, polis. Ó, é grego. Além da formação, o que mais que nós vamos aprender? Com vocês. E eu quero que vocês prestem atenção em algumas palavras que eu vou falar. Eu quero ver quem aqui já ouviu essas palavras. Vamos lá? Olimpíada. Política. Harmonia. Polis. Democracia. Economia. Democracia. Já falei. Atenas. Sócrates. Zeus. Hércules.
Cavalo de Troia, Tucídides, Odisseia, ostracismo. Deus, eu já falei. Era. Ai, ai. Gente, pode não parecer, mas a Grécia, ela tá bem dentro de você. Dentro de mim e dentro de você, é isso mesmo. O mundo é grego e eu vou provar para vocês. Aonde que o grego vivia? Num deserto, próximo a um rio. Quando nós estudamos algumas sociedades, a primeira coisa que a gente aprende, tem um rio ali e naquele rio foi se formando aquela civilização. Vamos pegar exemplo. Egito, Rio Nilo. Ali na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, surgiram ali algumas cidades-estados entre ali o rio Tigre e Eufrates. Lá na China, né, os chineses vão se organizar no seu comecinho em torno do Rio Amarelo. Tá, Rio Amarelo, nome do rio mesmo, tá? Na Índia, Rio Indo, né, Hindu, né, depende muito de como se pronuncia. E aí, cara, e a Grécia? Né? Como que era a formação geográfica da Grécia? Se vocês prestaram bastante atenção nesse mapa, vocês vão ver que a Grécia, ela tem uma formação geográfica muitas rochas, muito mar e ilhas. Então, as cidades, elas não eram ligadas, elas não tinham uma proximidade, extensão territorial entre si. Existia ali mar dividindo as cidades gregas, as famosas polis. Então vamos tentar entender um pouquinho desse território grego aí para a gente poder continuar a nossa aula, tá bom? Então, gente, agora nós vamos dar uma olhadinha na parte geográfica aqui da Grécia. Se vocês prestarem atenção nesse mapa, vocês vão ver vários pontos. Creta, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a região do Peloponeso, Esparta, né? Isso aqui vai ser muito importante para que vocês possam entender o porquê dessa questão entre espartanos e atenienses e o que tem a ver a guerra do Peloponeso, essa região aqui onde está escrito Peloponeso. Né? Nós temos vários pontinhos, ó, Delos e assim por diante. Isso tudo aqui, e entre eles nós vamos ter o Mar Jônico, o Mar Egeu, entre alguns que estão meio que escondidinhos aqui nesse mapa. É só vocês olharem com calma, tá? E aqui nós vamos prestar atenção no seguinte fato. A Grécia realmente, ó, é ilha, tá vendo? A maioria das cidades, ó, esses pontinhos são as cidades-estados, como eu havia falado. De um lado você vai ter a Grécia localizada na Europa, né? E do outro você já tem o continente asiático, mais para lá. Então, se vocês prestarem atenção no mapa como um todo, vocês vão observar que é muito mar. É lógico que como é um mapa plano, a gente não vai conseguir ver as montanhas. Para isso a gente precisa ir para a parte de vídeo mesmo, olhar, entrar, pesquisar como é a Grécia, né, formações rochosas, como que funciona. E aí isso aí já entra na questão da geografia mesmo. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia da formação geográfica da Grécia, né? Nós vamos ter uma parte da história que vai se passar na Macedônia também, tá bom? Não deixe de focar nesses nomes e principalmente onde está pintadinho de rosa, vai ser muito importante. E nesses pontinhos amarelos aqui. E observe o nome dos mares, tá bom? Vamos dar prosseguimento agora à nossa aula. Primeira coisa, o grego, ele estava ali estabelecido na sua região, a Grécia, nós já vimos montanhas, rochas. Então, era montanha para tudo quanto é lado. A gente não vai ver rio aqui agora, nesse momento. É a primeira civilização que a gente estuda aqui, não existe um rio que vai dar origem a essa civilização. E aí, se eu tenho um rio, eu tenho terras,
E nessas terras eu consigo plantar, o que eu planto eu vou comercializar. Com o grego vai funcionar como? O que ele vai comercializar, cara? Se ele está no meio de uma... Ele olha para frente é montanha, ele olha para trás é mar. Dependendo se ele está assim, né? Eu estou de frente, agora eu estou de lado. Eu estou olhando para lá, mar. Estou de costas, montanha. Ou seja, e aí? Como é que os gregos faziam? Como que eles se desenvolviam? Como é que surgiu o comércio na Grécia Antiga? A gente tem que parar e pensar. Se não tinha rio, como é que era a agricultura deles? Aonde eles plantavam? Na pedra? Na rocha? No mar? Não. Os gregos tinham seus jeitos de fazer as coisas, tá? E era muito bem feito. Então, para a gente tentar entender esse negócio de Grécia, vamos olhar para a terra do grego. Como que ele fazia a agricultura ali da terra? Não fazia, porque a terra também não era boa. Professora, e aí? Como é que essa galera sobreviveu? O que aquelas ruínas, por que aquelas ruínas estão lá até hoje? E o que a Grécia tem que está sempre aí na mídia? Já virou filme, nós temos desenhos, alguns desenhos, né, temáticas, jogos. Tem um Assassin's Creed que se passa na Grécia, quem aí joga sabe do que eu estou falando. Então, vamos pensar comigo. Mar, montanha, a terra não era boa, os gregos estavam ilhados. Como que essa galera conseguiu sobreviver? Como que eles conseguiram estabelecer comércio com outras civilizações? E o mais importante, como é que eles guerreavam? Pegaram a visão da coisa ou ainda estão tentando entender? Eu vou deixar para vocês uma leitura que eu acho que vale muito a pena, tá? Vou ler, gostaria que vocês prestassem atenção. Vamos lá. A civilização que se formou na Grécia Antiga era muito diversificada. Ou seja, eles eram diferentões, não eram tão iguaizinhos. As cidades gregas eram independentes e cada uma tinha a própria forma de governo. Vamos conhecer as características de algumas cidades gregas da antiguidade, entre elas Esparta e Atenas. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar na mente de vocês enquanto alunos, para entender a Grécia, geografia. Vocês vão precisar da geografia e eu já coloquei ela aí para vocês. Então, não temos o que discutir mais. Segunda coisa, entendam espartanos e atenienses. Por que se fala tanto dessas duas cidades gregas, dessas duas civilizações? Terceira coisa, polis. Por que nós temos tanto esse nome no meio dos gregos? E eu vou parar no terceiro ponto, porque senão vai ficar muito ponto, porque eu já dei 5 pontos no início, né? 5 tópicos que vamos analisar. Estamos no primeiro tópico ainda, que é a formação do mundo grego, né? Como que a Grécia se formou. E aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre a Grécia. Já que os gregos, eles tinham a dificuldade ali, geograficamente não era muito favorecido, o que eles iriam aproveitar? A terra não era tão boa, era meio seca, não dava para plantar muita coisa. Se plantava, mas não dava para você, eles não conseguiam aproveitar muito a agricultura. Montanha, para tudo quanto é lado, rochas, né? Então a formação deles geográfica meio que dificultou. O que eles fizeram? Olharam para o mar, falaram, partiu pescar. Tá nervoso? Vai pescar. Era mais ou menos isso. Então eles aproveitaram o máximo o mar. Então tudo que eles pescavam, eles comercializavam com outras civilizações, inclusive entre eles. Porque como a geografia da Grécia não favorecia muito a proximidade de algumas cidades,
Aí, de repente, uma cidade tinha lá um pescado, um tipo de produto, né? Produto, quando eu falo, não é produto industrializado que a gente conhece, não. São esses produtos que a gente está falando ali, bem raiz, né? Grécia antiga, né? Algumas não tinham. Por exemplo, vamos pensar aí, na região ali da ilha de Creta, de repente, hipoteticamente, não tinha o peixe lá que tinha lá na região de Atenas. O que eles faziam? Comercializava. Opa, eu tenho um peixe aqui que não tem nessa região. Quer trocar? Vamos comercializar. E aí nós vamos ter a primeira forma de comércio estabelecida entre eles. Eles vão comercializar não só peixe, tá, gente? Eles vão comercializar outras mercadorias também. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. E aí, continuando um pouquinho de Grécia, vamos lá, né? Como que eles estabeleciam esse comércio? Através dos mares, né? Por meios marítimos. Uma outra coisa importante, se eles viviam em montanhas, rochas ali, né? As cidades eram completamente isoladas umas das outras. Então, tipo, imagina nós estamos num momento de isolamento social. Eu posso ir na sua casa, você pode vir na minha? Não, é como se a gente estivesse ilhado, né? E o que nos separa, o que nos isola nesse momento? Um vírus. Na Grécia Antiga, era a formação geográfica. Então, cada cidade, estado, vai ter a sua própria identidade, vai criar a sua própria identidade. Então, assim, Atenas não vai ser igual Creta, que não vai ser igual Esparta, que não vai ser igual... Ai, tem tantos nomes gregos agora, me fugiu. Né? Cada cidade grega vai ter a sua identidade, cada polis. Então, o cara que está lá em Creta, ele vai ficar na dele, ele não vai querer se informar muito do cara que mora ali na região ateniense, não. Então, cada cidade vai ter o seu autogoverno. Isso se chama cidades-estados. Quando uma cidade não depende da outra para se autogovernar. Ela tem o seu governante e ela se autogoverna. Então, os gregos aprenderam desde cedo que a civilização grega não pode ser chamada de país. A Grécia é um país. Hoje, nós entendemos como um país. Mas no período que nós estamos estudando agora, antes de Cristo, vai aparecer aqui para vocês quantos anos antes de Cristo, a Grécia, ela é nós podemos ver que ela é um mundo grego, entendeu? Alguns historiadores até chamam de império grego, né? Por quê? Não, para eu chamar de país, tem que ter um estado. Para ter um estado, tem que ter uma fronteira, né? Quando você pega um globo terrestre, ou um mapa que está aqui atrás, você vê as fronteiras delimitadas aqui bonitinho. Por exemplo, eu estou aqui na América, né? América do Norte, América, né, Central, e aqui para baixo eu tenho a América do Sul. Eu tenho uma fronteira aqui, eu tenho fronteiras. Na Grécia não rolava isso, na Grécia era mar, montanha, e era assim que as coisas funcionavam. E aí nós vamos ter algumas formas de governo na Grécia, que é a aristocracia, né? Os gregos eles eram aristocratas. Nós vamos ter também algumas formas de posse de terra, a questão, né, de quem tinha direito à terra, porque que alguns eram dono daquele território. Estou falando de terra, apesar de ser montanha, mas eles delimitavam seus territórios também, mesmo nas montanhas, tá bom? E aí nós vamos ter algumas brigas por espaço, por território. Mas não se esqueçam de uma coisa, o mundo grego, a gente não pode falar que a Grécia foi um país antes de Cristo, não. Ela foi um mundo grego, onde dentro desse mundo nós tínhamos as polis, as chamadas cidades-estados. E aí cada cidade-estado se autogovernava. Vamos para o próximo tópico, que a gente já está chegando no final da aula de hoje. Uma coisa muito comum quando a gente fala assim, mas agora fala mundo grego, o mundo grego. Então tinha que existir o mundo brasileiro, o mundo italiano, o mundo, né, americano, né?
Por que mundo grego? Porque eles falavam a mesma língua, o mesmo idioma, eles falavam culturalmente, o idioma, a língua era a mesma. Então, isso unia de certa forma. Eles não se visitavam muito. Sabe aquele parente que você não está muito afim de lá ver? Os gregos eram mais ou menos assim. Eles não ficavam se visitando o tempo inteiro. Mas a língua era a mesma. Ou seja, se você tem um primo e uma prima, corre o mesmo sangue na veia, né? Vocês têm o mesmo tipo sanguíneo, às vezes, vocês são da mesma árvore genealógica. Então, o que une vocês é o quê? Né? A família, né? Os laços sanguíneos. Com os gregos, era a língua. Além, né, da cultura deles, a língua unificava a Grécia. Por isso, o mundo grego. Captou? Pegou a visão desse negócio aí? Dúvidas? Deixa aqui embaixo, tá bom? Então, vamos dar prosseguimento para a gente encerrar. De hoje, eu vou deixar aqui uma coisa para vocês muito importante, né? Os gregos, eles vão começar a se formar através de outros povos que vão se infiltrando e chegando ali. Vamos lá. Aqui, nós vamos ter ali, através do mar Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro e de Mármara, nós vamos ter ali alguns povos que vão se estabelecer na Grécia. E aí eu falo assim, mas eles eram gregos, né? No sentido grego, eles vão acabar se familiarizando e se tornar grego porque vão se misturar com os gregos que ali viviam. E aí, tenham em mente que os gregos não eram um povo que não era misturado, muito pelo contrário, eles eram muito misturados. E uma coisa que vai acontecer, que vai trazer muito essa questão do mundo grego-romano, ou perdão, o mundo grego, esqueçam Roma agora, Roma é depois, outro capítulo. O mundo grego é que a Grécia, ela para se formar enquanto Grécia, como Grécia, ela passou por guerras. E aí nós vamos ter eólios, jônicos, vários povos que vão ter embates ali, e nesses embates nós vamos ter a formação realmente do que nós chamamos de Grécia, do que nós conhecemos como Grécia. Então, ó, pega essa aula de hoje, foca na matéria, observa o que está no seu livro, eu não sei qual é o livro que você usa, tá bom? E estuda um pouquinho da ilha de Creta, que aí vocês vão entender como é que surgiu algumas questões gregas que estão aí no nosso cotidiano, principalmente com as batalhas, né? A civilização creto-micênica, quem eram os micênicos cretenses, o que eles tinham em comum, como que se misturavam ou se não se misturaram. Então, Grécia, gente, é uma mistura de povos que foram se estabelecendo ali nesse espaço geográfico que não é nem